Hoje nós estamos aqui em mais um vídeo do canal Mais Fiel. Sejam muito bem-vindos. Você tá falando com o Lucas Felipe. E é o seguinte, o Brasil tem muito estádio. O Brasil tem bastante estádio bom mesmo. Por quê? Porque em 2014 nós tivemos a Copa do Mundo aqui, realizada no território tupiniquim. E muitos estádios foram reformados e alguns criados do zero. Obviamente, né? Se você vai criar, você normalmente cria do zero. Eles foram criados do zero. E aí o que aconteceu? Consequentemente, o Brasil tem muito estádio bom. E muitos desses estádios, embora sejam elefantes brancos, foram bem preservados, digamos assim. E agora, você olha para a Europa. A principal competição europeia é a Liga dos Campeões da Europa. E a segunda principal competição europeia, pelo menos de clubes, é a Liga Europa. E você analisa os estádios dessas competições e você vê que, normalmente, os times que chegam firme, chegam forte em ambas as competições, são times que possuem bons estádios. E é isso que a gente vai falar. Será que no Campeonato Brasileiro, aqui na nossa nação, temos estádios para sediar a final tanto da Liga dos Campeões quanto da Liga Europa? E, obviamente, eu já dou um spoiler, a resposta é sim. Eu vou falar sobre alguns estádios. Obviamente, citaremos os estádios da Copa e alguns que não foram para a Copa do Mundo. Então, rapaziada, vamos lá! Cara, eu confesso pra vocês que é muito difícil gravar com esse microfone quando ele está conectado na mesa de som e no computador, porque o som fica extremamente baixo. Ele fica extremamente baixo, mas ele estoura. Eu não consigo entender isso, sinceramente. Primeiramente, vamos entender uma coisa. Para que um estádio possa sediar a final da Liga dos Campeões da Europa, ele precisa atender a uma série de requisitos estabelecidos pela FIFA. Pela UEFA. E esses requisitos abrangem infraestrutura, capacidade, acessibilidade e outros aspectos essenciais para garantir que o evento ocorra com a máxima segurança e eficiência. E aqui estão os principais critérios na realidade. Em primeiro lugar, que seria a capacidade do estádio. O estádio que vai sediar o jogo, ele precisaria ter uma capacidade mínima de 60 mil espectadores. Porque essa exigência garantiria que o evento pudesse acomodar um grande número de torcedores, considerando a importância global da final. Referente à infraestrutura, o estádio deve oferecer acomodações modernas e confortáveis, incluindo assentos individuais, cobertos e que eles estejam numerados. Outro ponto de infraestrutura é que deve haver facilidades adequadas para os espectadores. Eita Deus, essa parte aqui eu anotei no papel e eu tive dificuldade de entender a minha letra. Deveria haver facilidades adequadas para os espectadores, como áreas de hospitabilidade, serviços de alimentação, banheiros, etc. E áreas VIP. Na realidade, as áreas VIP e as áreas de hospitalidade, elas devem atingir os padrões exigidos pela UEFA, né? Com suítes executivas e camarotes também. Outra questão é a questão da acessibilidade. O estádio ele deve ser facilmente acessível por transporte público, com boas conexões de metrô, trens, ônibus e estradas. E deve haver infraestrutura adequada para gerenciar grandes volumes de tráfego de veículos e pessoas, tanto nos dias que antecedem o evento quanto no dia da final. Outro ponto são as instalações para a imprensa e para a transmissão da partida. Até porque o estádio ele precisa oferecer instalações modernas e amplas para a imprensa, com áreas de trabalho, conferências e infraestrutura de transmissão de alta qualidade, incluindo espaços para câmeras de televisão e posições de comentaristas, né? Sem contar a conectividade da internet, que tem que ser uma internet de alta velocidade, ela deve estar disponível para todos os profissionais de mídia no local poderem trabalhar. Só aí mata muitos estádios brasileiros. E mesmo europeus, porque eu não sei o que acontece, mas em muitos estádios a internet pifa. Você não consegue mexer na internet, levando em conta a disparidade de ondas que tem no ar. Outro ponto seria a iluminação e tecnologia.
O estádio ele deve ter um sistema de iluminação de alta qualidade que atenda aos padrões da UEFA para as transmissões televisivas em HD. Eu acho que você já deve ter reparado alguns jogos no Campeonato Brasileiro que você está assistindo a iluminação é uma porcaria. Então, é isso mesmo. E um outro tópico que ela leva muito em consideração é o histórico e a experiência do estádio. Porque a UEFA, UEFA é fogo. A UEFA, ela vai tender a selecionar estádios que já possuem um histórico comprovado de sediar grandes eventos internacionais, garantindo que a administração do estádio tenha a experiência necessária. Já quando a gente pega a Europa League, ela é um pouquinho mais branda, especificamente no que tange a quantidade de assentos. Ao invés de ser 60 mil cadeiras no estádio, de serem 60 mil cadeiras, a UEFA ela só exige 40 mil do estádio que vai sediar a final da Europa League. Até porque essa exigência ela é menor em comparação com a Champions League, porque ela reflete a expectativa de público para a natureza, querendo ou não, do evento. Porque a Liga Europa é uma competição europeia muito legal. É muito bom de você assistir uma Europa League. De verdade, é muito legal mesmo. Mas a gente entende que você não assiste a Europa League como você vai assistir uma Liga dos Campeões. Isso é natural. Normalmente as pessoas só tendem a olhar para a Europa League na final. Na Liga dos Campeões, as pessoas tendem a olhar para os jogos da competição. Primeiro, os grandes jogos da fase de grupo, quando tem um grupo mata-mata. Um grupo mata-mata não. Um grupo da morte. Aí, naturalmente, tende a ter um grande jogo. E na fase oitavas de final. Só que nas quartas em diante mesmo que o pessoal cresce os olhos. Porque nas oitavas ainda tem aqueles confrontos de Real Madrid, Clube Bruges, sabe? Esses confrontos bem chatos. Não são chatos na realidade, mas vocês conseguem entender. Vamos pensar uma coisa antes da gente começar de fato a falar sobre os estádios. É o seguinte, naturalmente a FIFA, eu vou trabalhar com a UEFA flexibilizando um pouco das regras para a final. Por exemplo, a questão do transporte público, porque é um problema para muitos estádios brasileiros. Então, falando desses estádios, já vamos começar com um, que é o Mané Garrincha. O Estádio Nacional Mané Garrincha, localizado em Brasília, é um dos maiores e mais modernos estádios do Brasil. Mas, se ele poderia sediar realmente a final da Liga dos Campeões, já é uma outra história se a gente for ir para o mundo real. Na nossa simulação aqui, sim, ele poderia muito bem ser escolhido para uma final de Liga dos Campeões, porque o Mané Garrincha ele foi completamente reformado para a Copa do Mundo. Ele foi reconstruído como um estádio moderno e com instalações de alto padrão. Ele possui assentos individuais, cobertos e numerados, ele possui áreas VIP, suítes executivas, ele possui boas áreas de hospitalidade, ele possui acesso para pessoas com deficiência. A única questão, de fato, com o Mané Garrincha seria a questão da logística. Porque o Mané Garrincha, ele fica em Brasília. E a cidade de Brasília, ela é servida pelo Aeroporto Internacional de Brasília, que é um dos maiores do Brasil e ele pode acomodar voos internacionais. Só que a UEFA poderia considerar o transporte público limitado e a necessidade de adaptações logísticas para gerenciar um evento de tão grande porte. Só que, por que eu coloquei ele aqui? Porque eu acho que ele conseguiria, assim. A única questão realmente do Mané Garrincha é o transporte. Você tem até a questão de, como eu tinha dito anteriormente, a questão do histórico. Porque ele foi sediado para a Copa do Mundo 2014, ele também foi palco de outros eventos internacionais, ele é palco de jogos do Campeonato Carioca, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, além de alguns jogos locais do próprio Distrito Federal. Entretanto, ele é um estádio muito novo, ele não é tão utilizado, por exemplo, como um outro estádio que eu vou citar aqui, que os senhores já devem saber muito bem. Entretanto, ele seria sim uma ótima escolha para uma final de Liga dos Campeões. E vale ressaltar, que eu não disse aqui, que o Estádio Nacional Mané Garrincha ele tem 72.800 espectadores. E ele foi sede da Copa do Mundo. Então, por isso que eu coloco ele aqui também. Entendeu? Eu acredito que, embora muitas pessoas falam que os padrões da UEFA são até mais exigentes que os padrões da FIFA,
O estádio Mané Garrincha, que já foi palco de Copa do Mundo, já foi palco de Copa América, de Olimpíadas, na minha visão, resolvendo essa questão aí da logística, poderia sim ser, até com a mesma problema de logística, porque não necessariamente todos os estádios escolhidos para serem sediados como a final da Liga dos Campeões, eles atendem necessariamente todos os requisitos. Alguns são obrigatórios, mas outros são que eles vão analisar, entendeu? Se eu falei de transporte público para o Mané Garrincha, eu vou citar esse estádio aqui, que ele tem uma logística melhor de se chegar do que o estádio em Brasília, que é o icônico Mineirão. O Mineirão está localizado em Belo Horizonte, ele é um dos principais estádios do Brasil. E também possui características que poderiam colocá-lo como um potencial para sediar uma final da Liga dos Campeões. Ele possui 60 mil espectadores, ele possui uma capacidade para 60 mil espectadores, então ele atende os requisitos mínimos da FIFA e todos os outros requisitos que eu citei anteriormente no vídeo. O único, talvez o calcanhar de Aquiles, como eu falei de transporte público, seria o transporte público. Entretanto, é muito mais fácil chegar no Mineirão do que chegar no Mané Garrincha, porque você tem uma malha de transporte público em Belo Horizonte melhor do que em Brasília. É uma cidade, nesse aspecto, mais bem desenvolvida, tá bom? E outra, quando eu falo aqui de Liga dos Campeões, obviamente todos esses estádios seriam bons estádios para sediar uma final de Libertadores consequentemente, tá bom, gente? Eu vou citar um estádio aqui que de capacidade até poderia sediar a final da Liga dos Campeões, mas por uma questão de infraestrutura, ele não entraria na lista, mas eu só estou citando só para deixar registrado, que é o Morumbi. O Morumbi, em questão de história, ele obviamente atenderia às expectativas, ele foi inaugurado em 1960, ele tem diversos jogos históricos, principalmente para o Coringão, e só que ele não seria escolhido por conta realmente da infraestrutura. Tanto que para a Copa do Mundo de 2014 foi muito cogitado o Morumbi, e para ele ser cogitado, para ele poder entrar no bolo dos estádios, teria que ser feita uma reforma muito grande nele. Entendeu? Eu só o citei aqui para deixar registrado mesmo. Indo para a região nordeste do Brasil, nós temos o maravilhoso Castelão. Castelão é um estádio que eu gosto muito, eu acho ele muito bonito, muito legal. Ele é um estádio muito bom para um estádio. Se você quiser fazer festa no estádio, eu acho que o Castelão é um dos melhores, se não o melhor do Brasil para isso. O único problema mesmo do Castelão é o gramado, que é horroroso. Agora, com cerca de 63 mil espectadores, ele foi reformado para a Copa de 2014 e oferece uma excelente infraestrutura, e ele é um dos maiores estádios, como eu disse, do Nordeste, com capacidade para sediar eventos de grande porte. Na realidade, eu minto, ele é o maior estádio do Nordeste, então ele teria condições plenas de realizar um evento desse tamanho. Em termos de infraestrutura e conforto, o Castelão ele foi completamente modernizado para a Copa de 2014. Então ele acaba oferecendo assentos individuais e cobertos, áreas VIP, suítes executivas e zonas de hospitalidade, além de instalações para imprensa e para transmissão de TV, que são muito boas. Só um adendo, outra coisa que eu não gosto do Castelão é que quase sempre, todas as transmissões, a câmera é muito alta. Eu tenho um negócio com isso, eu não gosto de câmera muito alta. Parece que você pegou um drone e tá gravando o jogo, sabe? Eu prefiro muito mais a câmera, por exemplo. Eu acho que a melhor câmera no Brasil nesse aspecto é da Neoquímica Arena. É a melhor visão do campo que se tem, eu acho que é da Neoquímica Arena. Só dando um exemplo. Mas isso não, obviamente, isso não inviabilizaria uma final ser realizada no Castelão, né, gente? Foi só um adendo que eu falei aqui. E para finalizar a lista da Liga dos Campeões, nossa, meu Deus, que estádio será que poderia sediar a final? Obviamente, a gente tá falando do maior estádio do Brasil e que já foi maior estádio do mundo, o Maracanã. O Maracanã tá sediado no Rio de Janeiro. E ele já foi, acredito que ele é, na verdade, um dos estádios mais icônicos do mundo, já foi. Só que por conta dessa globalização do futebol, em que os jogadores de todo mundo vão para a Europa, ao invés de antigamente, que eles estavam mais centralizados em suas próprias nações, o Maracanã acabou perdendo muito espaço, mas ele ainda segue sendo um dos estádios mais icônicos do mundo. Ele tem uma rica história, ele já sediou grandes eventos internacionais
2 finais de Copa do Mundo, 1950 e 2014, e ele, obviamente, ele possui uma infraestrutura moderna e ele atende os padrões internacionais em termos de capacidade, de segurança, de acessibilidade e de logística também. O único problema do Maracanã é uma coisa que pode ser facilmente resolvida, que é a questão do gramado. Facilmente resolvido o que? É só o Flamengo e o Fluminense parar de jogar um tempo, preserva o gramado tá maravilhoso. É só você ver o gramado do Maracanã para a Copa de 2014, por exemplo, como o gramado do Maracanã tava um tapete. Pega aí na Copa das Confederações de 2013, na final da Copa do Brasil que o Flamengo jogou em 2013 contra o Atlético Paranaense, o gramado do Maracanã tava incrível. É só você parar para preservar o estádio. E esse aqui, ele segue sendo o último estádio brasileiro que poderia sediar uma final de Liga dos Campeões. Saindo da Liga dos Campeões e indo para a Liga Europa, você tem o que, se não fosse a capacidade, seria com certeza o estádio favorito para receber uma final de Liga dos Campeões no Brasil. A gente está falando da Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, nosso Coringão. A Neoquímica Arena, também conhecida como Arena Corinthians, é um dos estádios mais modernos, se não o mais moderno do Brasil. E ela possui diversas características que qualificariam-na como uma sede potencial para uma final de Liga dos Campeões, se não fosse capacidade. Mas, como estamos falando agora de Liga Europa, então eu vou explicar para os senhores o porquê que ela poderia ser uma ótima sede para uma eventual final de Liga Europa. Obviamente, isso é uma brincadeira que a gente está fazendo aqui. A Neoquímica Arena ela tem uma capacidade para aproximadamente 49 mil lugares, então ela excede as expectativas para a capacidade. A capacidade está dentro, né, do intervalo aceitável da Liga Europa. A Neoquímica Arena ela foi inaugurada em 2014, ela possui uma infraestrutura de ponta, incluindo assentos individuais cobertos, áreas VIP, suítes executivas, zonas de hospitalidade e uma excelente visibilidade do campo em todos os setores. A infraestrutura moderna ela seria um ponto forte, mesmo que nem todos os assentos da Neoquímica Arena são cobertos, né, na realidade. Na verdade, o setor norte e sul, eles são cobertos sim. Agora, se dependendo de como a chuva estiver vindo, ela te pega. Só que isso não era um ponto que foi muito levado em consideração na Copa do Mundo, né? Porque tinha as arquibancadas removíveis e tal. Enfim, levando em conta a acessibilidade, com certeza seria o melhor estádio para isso. Porque a Neoquímica Arena está localizada na frente do metrô Corinthians Itaquera. Você pode chegar na Neoquímica Arena de metrô, de CPTM, que é o trem metropolitano. Você pode chegar na Neoquímica Arena praticamente em quase todos os lugares, de todo lugar da zona metropolitana de São Paulo, você poderia chegar na Neoquímica Arena. Sem contar que São Paulo ela é servida de 3 grandes aeroportos: Guarulhos, Congonhas e Viracopos. E os 3 aeroportos, inclusive, são internacionais. Ela oferece excelente conexão internacional. Então, a acessibilidade e a logística em torno da Neoquímica Arena são pontos fortes. Sem contar o estacionamento, que é um dos maiores estacionamentos de São Paulo. Provavelmente você chega lá, você conseguiria estacionar o seu carro. É um estádio extremamente seguro. A Neoquímica Arena ela foi projetada com sistemas modernos de segurança, incluindo planos de evacuação, controle de multidões e vigilância, assim como todos os estádios que eu falei aqui. Mas na questão da Neoquímica Arena, ela é um pouco mais segura, porque foi investido um pouco mais nessa questão de segurança. O estádio ele possui instalações de última geração para a imprensa, incluindo centros de mídia, salas de conferência e infraestrutura robusta para transmissões de TV em alta definição. O sistema de iluminação da Neoquímica Arena já foi, quando foi inaugurado, o mais moderno do mundo. Ele foi projetado para transmissões televisivas de alta qualidade. É compatível com requisitos de partidas noturnas. Eu tô falando da Neoquímica Arena aqui, eu tô ficando até louco, tô ficando emocionado. O estádio ele também é equipado com tecnologia de ponta, incluindo sistemas de comunicação, placares eletrônicos e som de alta qualidade. Inclusive, eu não sei aqui, mas ele já teve o maior telão de LED do mundo. A Neoquímica Arena já teve aquele telão atrás, sabe, do setor, se não me engano, o setor oeste. Não, o setor leste, atrás do setor leste. E vamos lá, sem contar a instalação para jogadores oficiais, a questão ambiental de sustentabilidade e o histórico, porque como eu disse aqui, a Neoquímica Arena ela foi um dos estádios que já, embora ela seja muito atual, a Neoquímica Arena ela já sediou jogos importantes e ela cedia jogos do Corinthians, porque é o estádio do Corinthians, entende? Alguns outros estádios que falamos aqui são estádios públicos, como o Mané Garrincha.
A questão do estádio do Corinthians, como é do Corinthians e o Corinthians joga lá faz 10 anos, ele já enfrentou diversos jogos importantes. Final de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, final de Copa do Brasil, jogos importantes de Libertadores, de Sul-Americana, sem contar Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa América e, inclusive, vai receber a partida da NFL, para vocês terem uma noção. Concluindo, a Neoquímica Arena possui muitas das características necessárias para sediar uma final da Liga dos Campeões. Só não atinge a questão da capacidade. Mas poderia sim sediar a final de Liga Europa. A sua infraestrutura moderna, capacidade adequada, excelente acessibilidade e localização em uma das maiores cidades do mundo a tornam uma candidata fortíssima. Ainda em São Paulo, a gente tem que falar, obviamente, do estádio do maior rival do Corinthians, o Palmeiras, o Allianz Parque. O Allianz Parque ele tem cerca de 43 mil espectadores. E ele é moderno, ele é multifuncional e ele é um dos estádios com uma das melhores estruturas do país. Tanto que ele é frequentemente utilizado para grandes eventos, incluindo shows e partidas de futebol internacional, como, por exemplo, alguns amistosos da seleção são feitos no Allianz Parque. Embora eu dê o exemplo dos amistosos da seleção, embora o amistoso da seleção pode ser feito em quase qualquer estádio do Brasil. Sem contar a questão do transporte público. Embora não seja tão fácil você chegar no Allianz Parque como é na Neoquímica Arena, é extremamente simples chegar no Allianz Parque. Você pega o metrô Barra Funda, que também tem a estação CPTM, você pode pegar o trem ou o metrô para chegar, e é muito fácil você também chegar de carro. O Allianz Parque seria uma ótima escolha também para final, para sediar uma imaginária final de Liga Europa, só que aqui na América do Sul. A única questão do Allianz Parque mesmo seria a troca de gramado, né? Porque a UEFA não... os jogos, eles não são feitos em gramado sintético. E eu vou levar isso em consideração. Na verdade, eu tô tirando isso. Eu tô levando em consideração que eles, sei lá, ano passado falam, esse ano a final da Liga Europa vai ser no Allianz Parque. Então, eles tirariam o gramado sintético, colocariam grama natural, porque, obviamente, se o trabalho for bem feito, isso cresce em um mês, cresce a grama, 1 ou 2 meses, imagina em um ano. Isso que eu tô querendo dizer, tá bom? Tô tirando em consideração a questão da grama ser sintética. Falando de um estádio recém-inaugurado, vamos citar aqui, né, a Arena MRV, porque ela possui muitas das características necessárias para sediar uma final de Liga Europa. Ela tem uma capacidade adequada, ela tem uma infraestrutura extremamente moderna, ela tem boas instalações para a imprensa e para os jogadores, e ela se destacaria como uma candidata viável. Obviamente, a única questão que pesaria... Na verdade, as duas questões que pesariam mais seriam, primeiro, a questão dos pontos cegos, porque tanto a Neoquímica Arena quanto o Allianz Parque, eles não possuem pontos cegos, e se possuírem, são pontos cegos que ninguém nunca reparou na realidade. A Arena MRV, ela acaba possuindo alguns pontos cegos, só que alguns necessariamente... porque ela não foi muito bem projetada para o torcedor brasileiro. Ela foi projetada para um torcedor europeu que fica sentado. Se a pessoa ficar sentada, se na verdade todo mundo ficar sentado, obviamente aí não tem ponto cego. Mas como quando as pessoas ficam em pé, obviamente para assistir um jogo, aí você acaba não conseguindo ver todas as partes do campo. Outro fator para se levar em conta seria o fator de logística. Porque não é tão simples assim você chegar na Arena MRV, como é extremamente simples se chegar na Neoquímica Arena e no Allianz Parque. Só que eu não poderia não citá-la porque ela é um estádio, ela é uma arena extremamente atual, muito boa, e que obviamente a única coisa que poderia melhorar seria a qualidade do gramado, né? Porque o gramado da Arena MRV é muito zoado. Mas do mesmo jeito, poderia sim ser uma ótima sede para uma final de Liga Europa imaginária. Outro estádio que, por questão de capacidade, poderia sim sediar uma final de Liga dos Campeões, mas que por praticamente 4.400 pessoas não poderia sediar uma final de Liga dos Campeões, é a Arena do Grêmio. A Arena do Grêmio é um estádio extremamente moderno e de alta capacidade, que poderia ser considerada assim. Ela tem quase 60 mil espectadores, como eu falei, na realidade ela tem praticamente 55 mil.
Ela foi inaugurada em 2012 e ela possui uma infraestrutura moderna com assentos individuais e cobertos, áreas VIP, suítes executivas e zonas de hospitalidade. O estádio ele é extremamente bem projetado para oferecer conforto e excelente experiência para os espectadores. Tanto que muitas pessoas consideram de fato que a Arena do Grêmio ela é tipo top 3 arenas do Brasil. Sem contar a questão estética, a Arena do Grêmio é bonita, ela tem uma boa iluminação. Ela é tecnológica, o estádio é equipado com tecnologia avançada. E quando a gente fala, por exemplo, de logística, a cidade do Rio Grande do Sul ela é servida pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho. Oferece conexões internacionais. Só que a acessibilidade e a logística seriam fatores a considerar, porque a UEFA com certeza exigiria uma avaliação detalhada para garantir que o estádio e a cidade pudessem acomodar. Obviamente, levando em consideração aquela questão de flexibilidade, obviamente a Arena do Grêmio poderia acomodar. O transporte para você chegar na Arena do Grêmio, obviamente, não é tão simples quanto os 2 primeiros estádios que eu citei aqui da Liga Europa, mas ela poderia sim sediar uma final de Liga Europa. Agora, falando da mesma cidade, Rio Grande do Sul, obviamente a gente não poderia deixar de citar o Beira-Rio. O Beira-Rio que foi o estádio do Rio Grande do Sul utilizado na Copa do Mundo. Copa do Mundo é engraçado, né? Copa do Mundo de 2014. Ele tem uma capacidade, ele tem aproximadamente 50 mil espectadores, então a capacidade está ok. A questão do gramado nem precisaria reformar, porque o Beira-Rio ele tem um dos melhores gramados do Brasil. E ele passou por reformas significativas, modernizando as suas instalações e oferecendo áreas VIP, assentos cobertos e uma visão muito boa do campo também. A questão da logística seria a mesma da Arena do Grêmio. Mas o Beira-Rio ele possui sistemas de segurança modernos, ele possui boas instalações para imprensa e para transmissão, ele possui um bom sistema de iluminação, um bom sistema tecnológico. Só que a questão do sistema tecnológico do Beira-Rio, eu acho que a UEFA poderia exigir melhorias adicionais, né, para garantir transmissões, talvez de alta qualidade, melhores. Mas isso aí é apenas falácia, né, obviamente. Se o Beira-Rio ele for um estádio de Copa do Mundo, com certeza, para final de Europa League, ele caberia de uma forma espetacular. Até porque o Beira-Rio é um estádio muito bonito também. A Arena do Grêmio é muito bonita e o Beira-Rio é muito bonito também. Os dois times do Rio Grande do Sul, com estádios modernos, né? Não quero excluir, obviamente, o Juventude. Eles têm ótimos estádios, né? Eles estão muito bem servidos de estádio. Para encerrar um vídeo que tá ficando extremamente longo, nós temos a Arena Pantanal, na realidade, para começar a encerrar o vídeo, né? Que ainda tem mais um estádio. Nós temos a Arena Pantanal. A Arena Pantanal, ela tá localizada em Cuiabá. E, muito por conta do time Cuiabá, ela não se tornou um elefante branco. Ela tem aproximadamente 44 mil espectadores, foi reformada para a Copa do Mundo e também foi utilizada na final da Supercopa do Brasil, disputada entre Atlético Mineiro e Flamengo, que o Atlético Mineiro saiu vencedor. Como já dito anteriormente, ela tem uma infraestrutura adequada porque ela foi construída para a Copa do Mundo. Embora ela tenha, eu acho, uma capacidade menor que os estádios que eu citei agora há pouco. E o Cuiabá, que é a cidade, ela possui um aeroporto regional e pode acabar tendo uma limitação para você se transportar. Porque para uma eventual final de Liga Europa, você precisaria se transportar direto para Cuiabá. Então, para isso, você precisaria se transportar para uma cidade no Brasil que tem um aeroporto regional e depois ir para Cuiabá. Esse talvez seja um fator de maior exclusão do estádio. Agora, levando em consideração a questão de maleabilidade das normas que estamos fazendo aqui, a Arena Pantanal com certeza poderia sediar. E agora sim, para finalizar, temos a icônica Arena da Baixada. A Arena da Baixada também de Copa do Mundo, ela tem aproximadamente 42 mil espectadores. E a gente não precisa nem falar muito, né? O estádio é extremamente moderno, bem equipado, ele tem teto retrátil. E Curitiba tem um aeroporto internacional. A cidade em que o Atlético Paranaense e que o estádio está localizado tem um aeroporto internacional e tem uma boa infraestrutura urbana. Tanto que para muitos, Curitiba é uma excelente cidade, é uma cidade bem modinha, digamos assim, que um monte de gente quer ir para
pra Curitiba. E a questão de segurança, o estádio dele tem sistemas de segurança modernos. A Arena da Baixada, ela seria um ótimo palco, no caso. A única questão aqui que eu poderia falar é a questão do gramado. Mas aí seria igual do Palmeiras, que eu citei. Você muda o gramado apenas para a partida e depois você altera. Assim como foi feito, por exemplo, na Copa do Mundo. Obviamente, os jogadores da Copa do Mundo não jogavam em grama sintética, jogavam em grama natural. Então, pessoal, eu agradeço a todo mundo que tá aqui. Eu peço perdão pelo áudio, foi um vídeo extremamente... Ele foi realmente feito mais na pressa mesmo. Então eu gostaria de pedir só pra, sei lá, se você gostou, deixa um comentário. Se você não gostou, comente também. Só pro vídeo ter comentários mesmo, né? Você me ajudaria bastante. Valeu, rapaziada, muito obrigado e vai... Esporte! Vai falar Corinthians, mas eu vou falar vai esporte futebol. Não esporte o time.